Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a propriedade intelectual e a sua regulação no direito internacional. Meu nome é Kelly, eu sou professora aqui da Faculdade de Direito, sou professora de Direito Econômico do Trabalho e também, só para localizar vocês, eu dou aula no PPG do Agronegócio e no PPG de Propriedade Intelectual, que é do IFRS. Tá bem? Então, vamos começar a aula. Bem, para a gente localizar um pouquinho, né, vamos falar da propriedade intelectual nos acordos internacionais, eu acho que é legal a gente se localizar com relação ao que é esse direito, né, de exclusividade. A origem desse direito de exclusividade, ela vem anterior, inclusive durante o período da Idade Média, só para a gente fazer um recorte temporal, em que se tratava, por exemplo, a proteção de bens imateriais, como eventualmente livros, pinturas, ou eventualmente outros tipos de direitos, né, que não só os direitos relacionados à propriedade intelectual, como um privilégio que era concedido ao soberano. Então, era ele que escolhia para quem poderia explorar. Com digamos, o advento da Revolução Francesa e de toda a movimentação filosófica, cultural, histórica e também jurídica decorrente, há uma migração dessa ideia de que o soberano daria um privilégio para a lógica da concepção de um direito de propriedade privada sobre esses bens intelectuais. É, em decorrência disso, especialmente nesse período, e sendo bem breve, dá-se ao autor e ao inventor uma lógica de propriedade, ou seja, ao invés de ele receber de um terceiro o direito sobre exploração, ele passa a ser o titular, o proprietário da sua criação intelectual. Então, essa migração, ela acaba tendo muitos impactos, inclusive no comércio internacional. E é por isso que alguns países vão buscar essa regulamentação. Apenas para uma contextualização, esse direito de exclusividade, ele vai se aplicar em todas as áreas da propriedade intelectual. Direitos como exclusividade sobre marcas, patentes, desenhos industriais, mas também direito autoral, programas de computador, topografia de circuito integrado, que são os mais recentes, indicações geográficas, todos eles estão abarcados nesse direito de exclusividade. E o foco dele é estabelecer essa exclusividade com o fim de impedir ou excluir terceiros de explorar esse bem, explorar essa o que a gente chama de exclusiva. Com qual foco? Com o objetivo de, ao impedir terceiros, aquele que é o titular ter uma possibilidade de explorar com exclusividade. Essa exclusividade garantiria ao seu titular esse lucro extraordinário, e esse lucro extraordinário permitiria que o titular continuasse a investir em invenções, continuasse a investir, por exemplo, em obras literárias, e isso, segundo muitos autores, como Schumpeter, geraria um círculo virtuoso, ou seja, a partir desse incentivo por essa exclusividade, eles continuariam a gerar novos inventos, fazendo investimentos em pesquisa, gerando novas criações, aplicando industrialmente essas criações, que por fim resultariam em um desenvolvimento industrial. E uma aceleração desse desenvolvimento industrial geraria um desenvolvimento econômico e, por fim, segundo estes autores, poderia gerar um bem-estar social com a distribuição desses inventos especialmente. É só para a gente ter uma noção do que a gente está falando e por que esses acordos internacionais acabam se tornando tão relevantes no âmbito da propriedade intelectual. Bem, como que se iniciam essas negociações? Vamos imaginar lá que no século XVIII, no século XIX, eu começo e intensifico muito o comércio entre os continentes, especialmente entre a América e a Europa. Eu já vou ter algumas leis anteriores, como a Lei de Veneza, de 1474, que estava de proteção de patentes, o Estatuto dos Monopólios, de 1623, da Inglaterra, assim como, mais recentemente, então, eu teria o Alvará, de 28 de 1809, que é um alvará no Brasil que estabelecia a exclusividade de exploração de algumas atividades, assim como na própria Constituição Americana de 1891. Todas essas legislações esparsas tinham como propósito a exploração, ou seja, dar o direito de exclusividade ao titular daquele invento. Todavia, diferente, por exemplo, de um bem material em que a minha posse me garante o uso, numa propriedade imaterial, aquele que detém o conhecimento sobre como fabricar um invento, por exemplo, pode replicá-lo. E não só replicá-lo num país onde eu tinha uma legislação específica,
mas inclusive em outros países. Então, mesmo que houvesse uma legislação americana, uma legislação inglesa, outros inventores de outros países iam até esses países, copiavam o invento e iam para seus países de origem e os fabricavam. Em face disso, principalmente os Estados Unidos, inicia um movimento para que um acordo internacional fosse firmado com o propósito de regular essa situação. Então, foi um período, principalmente o século XIX, de várias tentativas americanas, especialmente americanas, mas também inglesas, de regular isso. Só que isso, num primeiro momento, não se concretizou. Qual foram as alternativas? Uma das alternativas, por exemplo, que a França encontrou foi de acordos bilaterais. Eu não conseguia um acordo multilateral para isso regulado por todos, mas eu conseguia, por exemplo, um acordo bilateral entre a França e a Bélgica em que houvesse um respeito mútuo, não só de inventos, mas também de indicações geográficas, de uso de marcas. Esses acordos bilaterais, eles geraram digamos assim, entre aspas, uma massa crítica de países que permitiu que uma iniciativa de acordos multilaterais começasse. Eu vou lá para frente, depois eu volto aqui para poder falar dessa lógica aqui. Os primeiros acordos multilaterais, então, o primeiro se dá em 1883, que é a Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Esse acordo, também conhecido como CUP, e que vai ter uma série de rodadas na sequência, ele tinha como foco estabelecer padrões mínimos que todos os países deveriam respeitar, com o foco de esses países protegerem os seus inventos e também inventos de países ou de titulares de países terceiros. Então, esse acordo, a CUP, e na sequência eu vou ter também a Convenção União de Berna, de 1886, vão estabelecer essas bases mínimas que se espalharam pela maioria dos países. É importante ressaltar que o Brasil foi signatário originário tanto da CUP quanto da Convenção de Berna. Esses acordos, até antes ainda da Primeira Guerra, eles permitiram um primeiro avanço. Todavia, acontece a guerra, e após a guerra, com o Tratado de Westfália, eu vou ter um acordo entre os países, né, os países perdedores e vencedores, em que há uma certa, digamos assim, cessão de alguns direitos e um certo desequilíbrio surge disso. Para, de certa forma, atuar e buscar um aperfeiçoamento, ou seja, um segundo passo para que eu vá além aquelas proteções iniciais, daí eu voltar no slide anterior, começa o movimento dos acordos de pós-guerra. Esses acordos bilaterais de pós-guerra visam, de certa forma, dar essa segunda fase, em que eu não só faço um trabalho com respeito mútuo, mas eu vou além e eu digo que os direitos devem ser semelhantes, que os titulares de um país devem ter os mesmos direitos de outro titular, desculpa. Então, eu avanço nessa lógica. Então, após esse movimento, eu vou voltar ali daí em 1925 com a CUP de Haia a ter um avanço nesses acordos multilaterais. Esses acordos multilaterais avançam, eu tenho novamente a Segunda Guerra, também acontece a mesma lógica, a guerra ela estagna essas negociações, mas após 1947, então, eu vou ter novamente, 45, né, 45, 47, eu vou ter novamente uma continuidade desses avanços. E daí ela começa a se dar não só no âmbito bilateral, porque há uma retomada também dos acordos de pós-guerra ali após 45, mas também no âmbito multilateral e uma novidade nesse momento que vão ser os acordos, regionais. Ou seja, é nessa época que se inicia primeiro a Convenção Econômica, né, do Carvão e do Aço, que depois vai dar origem às comunidades econômicas europeias. Então, todos estes acordos, embora a gente trate eles em várias áreas, né, do direito internacional, tratavam de propriedade intelectual, porque dentro de todos eles havia um interesse nessa proteção mútua. Então, eu vou ter, durante todo esse período, até chegar na sequência, né, que é o, digamos, o acordo que hoje tem uma maior importância, que é o Acordo TRIPS, com uma série de acordos bilaterais, multilaterais e regionais que vão tratando de aspectos e que vão permitindo formar essa
entre aspas, massa crítica de países que vão permitindo que esses direitos eles acabem avançando, digamos assim. E atualmente consolidados como acordos multilaterais, nós ainda temos vigente a Convenção União de Paris, que inicia em 1883 e tem a última revisão em 67 e mais uma atualização em 1975. Eu vou ter a Convenção de Berna, ainda vigente também, em 1886, que também tem essa última versão em 67, depois a atualização. Em 67, com essas últimas versões, eu também tenho a constituição de uma organização internacional que venha reunir esses acordos multilaterais com tópicos específicos em uma organização internacional, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, além da CUP, que trata da propriedade industrial, onde eu tenho a regulação de marcas, patentes e desenhos industriais naquele momento, eu vou também ter ali dentro a discussão da Convenção de Berna, que é sobre direitos autorais e conexos. Posteriormente a isso, dentro da OMP, a gente já vai ver na sequência, nós temos uma série de outros acordos que foram sendo negociados nesse âmbito multilateral, mas já com essa proteção dessa organização internacional. Concomitante a isso, negocia-se, não no âmbito da OMP, mas como uma organização internacional independente, a proteção de novas variedades vegetais ou proteção de cultivares, que se dá dentro da UPOV, que é a União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, que inicia a sua negociação também ali em 62, tem a primeira versão em 67, e atualmente estão vigentes a ata de 79, a qual o Brasil é aderente, e a ata de 91, que é uma ata, digamos assim, um tanto quanto mais protetiva para os obtentores ou inventores das cultivares. E, por fim, eu vou falar disso na sequência, nós vamos ter, então, o Acordo TRIPS, que é o acordo que certamente universalizou no âmbito da OMC, posto que para aderir ao OMC era obrigatório aderir ao TRIPS, né? A lógica do single undertaker, ou seja, ou você entra em tudo ou você está fora. Todos os países hoje são 161, se eu não me engano, ou 159, às vezes eu confundo, países que são aderentes, então eu tenho países de todo o mundo que foram, digamos assim, fortemente incentivados a ter esses padrões mínimos de propriedade intelectual garantidos. Bem, por fim, depois disso tudo, começa a surgir uma outra coisa, que depois a gente pode até conversar um pouco mais, que são os acordos birregionais. O que são esses acordos? Eu vou numa lógica bilateral, vou numa lógica multilateral, eu fortaleço o regionalismo, mas eu começo a avançar como um bloco, né? E daí surgem os acordos birregionais, como é o caso do negociado, embora ainda não em vigor, Acordo Birregional Mercosul-União Europeia, e o acordo birregional que o Mercosul já praticamente finalizou com a EFTA, né, que é a Associação Europeia de Livre Comércio. No caso do Mercosul-União Europeia, e por isso que eu trago ele aqui, dentro da propriedade intelectual, um foco foi muito importante e foi bastante decisivo nas negociações finais, que foram as indicações geográficas. E foi, de certa forma, uma concessão muito ampla pelo Mercosul para a União Europeia da proteção das indicações geográficas que permitiu, ao final, que esse acordo fosse finalizado. Então, esse seria um quarto nível de negociações que atualmente nós vemos vigente. Bem, agora então, voltando um pouco, eu vou e volto, mas é só para a gente poder ir construindo o entendimento da quantia de acordos que nós temos nesse mundo da propriedade intelectual. Então, fazendo um retrato, mais uma vez a gente tem então a CUP, hoje ainda vigente com 175 países signatários e, detalhe interessante, tornada obrigatórias para aqueles que ainda não eram signatários pelo Acordo TRIPS. 2. A CUP, na mesma lógica, também foi tornada obrigatória para aqueles que ainda não eram signatários pelo Acordo TRIPS. E, fazendo um retrato atual da OMP, ela atualmente vai administrar 26 acordos internacionais. E eles são divididos em 3 partes. São acordos de proteção à propriedade intelectual,
sistemas globais de proteção e acordos de classificação. Eu já vou falar de cada um desses tipos e dos acordos que estão envolvidos. Primeiro, e com certeza o maior número, esse daqui é só um retrato geral, os acordos de proteção. Nós temos uma série de acordos, os que estão em vermelho são os que o Brasil aderiu, tá? Eu fui tentando destacar. Alguns o Brasil ainda não aderiu, como é o caso, por exemplo, do Acordo de Beijing, que já está vigente, é sobre performance visual, mas que o Brasil não é aderente. O Acordo de Berna, sobre, então, direitos autorais. A Convenção de Bruxelas, relacionada à distribuição de sinais de programa de satélite, que o Brasil não é aderente. O Acordo de Madrid, que é o referente a falsas indicações de procedência, que o Brasil é aderente signatário desde 1891, que trata, então, da proteção às falsas indicações de procedência. O Acordo de Marrakech, que trata da publicação de trabalhos, né, de direitos autorais, relacionados a direitos autorais, livres, ou seja, liberados quando destinados a deficientes visuais, e que o Brasil também recentemente internalizou. O Acordo de Nairobi, que é o acordo que trata da proteção dos símbolos olímpicos. A Convenção União de Paris, um acordo específico de harmonização no depósito de patentes, do qual o Brasil não é aderente. O Acordo de Proteção de Fonogramas, o Brasil adere. O Acordo de Roma, para quem trabalha com direitos autorais, é um acordo importante por tratar dos direitos conexos aos direitos autorais. E o Acordo de Singapura, que trata, então, também de harmonização de depósito de marcas, do qual o Brasil não é aderente. E, eu acho que, por fim, o Acordo de Harmonização de Depósito de Marcas, o Brasil também não é aderente, um Acordo de Washington sobre topografia de circuitos integrados, que ainda não está em vigor, e o Brasil também não aderiu. O Acordo sobre Direitos Autorais, que é um acordo quadro, no qual o Brasil também não aderiu, e um Acordo Quadro de Direitos Conexos, que também o Brasil não aderiu. Esses são, só para a gente finalizar, acordos multilaterais que tinham como propósito estabelecer patamares mínimos, patamares de intercâmbio entre os países signatários, com o propósito de fortalecer a proteção e harmonizar o tratamento dos direitos de propriedade intelectual em cada uma dessas áreas. Ao lado disso, eu vou ter os acordos que tratam de sistema global de proteção. Qual que é a diferença? Esses acordos, eles estabelecem um sistema específico no qual um país, ao fazer parte desse acordo e depositar, por exemplo, um desenho industrial, que é o Acordo de Haia, dentro desse grupo, todos os países signatários também têm a prerrogativa de receber automaticamente esse pedido e proteger. Qual que é a vantagem de fazer parte, por exemplo, de acordos de sistema global de proteção? Ao invés, por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou falando de desenhos industriais, de uma empresa de design, fazer o depósito de proteção do desenho industrial em todos os países em que ela tem interesse, ela faz um único depósito nesse sistema global e ela pode, então, solicitar a proteção em todos os países que ela tiver interesse, com um único depósito inicial. Em termos de burocracia e de custos, é um ganho muito grande. O Acordo de Haia, então, ele foi assinado em 1925, hoje já tem mais de 130 países que são signatários, mas o Brasil não faz parte dele. Embora, com o Acordo Mercosul, o Brasil tenha se obrigado a segui-lo, o que é uma coisa interessante que foi decorrente do Acordo Mercosul-União Europeia. Temos o Acordo de Budapeste, que é um acordo também que trata do depósito dos micro-organismos que são objeto de patente, né, de um pedido de patente. Então, você tem depósitos internacionais. Você vai ter uma patente, por exemplo, de biotecnologia, você vai protegê-la, você quer protegê-la na Alemanha, na China, na Suíça, na Austrália, você pode fazer o depósito numa autoridade só, e esse depósito desse micro-organismo vai valer para todos eles. Além desses, nós temos outros sistemas. Um dos mais conhecidos e discutidos atualmente é o Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid, que permite o depósito internacional de marcas. O Brasil recentemente se tornou signatário desse acordo e, em termos, digamos, empresariais, ele tem sido considerado uma grande vantagem, porque os empresários brasileiros podem fazer o pedido de proteção de suas marcas por meio de um depósito único no NPI, que vai valer para vários países do mundo. Além disso, nós temos o PCT,
que é também um registro internacional, entre aspas, de patentes, porque também você faz um depósito único de patentes, dessa patente, e você pede todos os países onde você quer depositar. E, por fim, o Acordo de Lisboa, que trata, então, da proteção, entre aspas, internacional de indicações geográficas e denominações de origem. Então, esses são os sistemas globais. Por fim, essa é uma parte, eu sei que é bastante assim, mas é importante para quem eventualmente venha se aprofundar na propriedade intelectual, conhecer todo esse sistema para saber que todo ele precisa ser usado, ser olhado para a gente poder trabalhar. A classificação internacional, ela trabalha com a lógica de eu estabelecer classificações comuns, por exemplo, para desenho industrial ou para marcas. Só um momentinho. Quer pausar? Continuando, eu vou dar um exemplo especificamente de marcas que eu acho que ajuda a gente a entender. Imagina que eu quero fazer a proteção de uma marca para um telefone celular. Eu quero depositar essa marca, né, no Brasil, mas eu quero depositar ela em vários outros países. Como é que eu sei se tem uma outra marca semelhante, por exemplo, depositada no Brasil? Eu tenho uma classificação internacional de marcas que vai me dizer que na classe tal eu tenho o depósito de marcas relacionadas a telefone. Então, nessa classe, eu vou saber se existe alguém que protegeu ou não, e daí eu vou saber se eu posso proteger ou não. Porque a proteção, no caso de marcas, é uma proteção que é feita por classes, né? No caso, por exemplo, de desenho industrial, eu também tenho a classificação dos tipos de desenho industrial, e daí também, por classes, eu vou conseguir registrá-las. O Acordo de Estrasburgo, desculpa, trata da... Eu não sei se tá muito alto o barulho deles. Não, tá bom, professora. Dá para ouvir perfeitamente. Tá, eu não sei o que... Hoje eles estão exatamente mais agitados que o normal. Eu peço desculpas aí. Bom, o Acordo de Estrasburgo, ele trata então da classificação internacional de patentes, a mesma coisa. Eu vou fazer um depósito de patentes, eu preciso buscar quais são as patentes anteriores. Como é que eu ia verificar nesse universo? Então, eu tenho uma classificação, por exemplo, patentes relacionadas a ar-condicionado, patentes relacionadas a computador, patentes relacionadas a várias áreas. Eu consigo fazer uma busca mais específica. Assim também o Acordo de Viena, que trata dos elementos figurativos de marca. Então, são acordos que auxiliam na classificação para que eu faça o depósito. Bom, falando, só para a gente encerrar, então, atualmente a OMP, com esses 26 acordos internacionais, faz a gestão deles, mas ela tem uma característica muito interessante. Ela não tem enforcement. Se eventualmente um país descumpre um dos acordos, deixa de segui-los ou denuncia, ela não consegue fazer com que esse país volte ou com que esse país, de alguma maneira, venha a ser penalizado por não estar cumprindo. Então, é em face disso e de várias outras questões que surge o Acordo TRIPS, que é o acordo sobre aspectos de direito da propriedade intelectual relacionados ao comércio. Como é que ele surge? Vocês já devem conhecer isso, né, dentro do direito internacional econômico. Gente do céu, ela nunca fez isso, essa cachorra. Hoje que ela está Sabe, muito inspirada. eu ouvi uma frase interessante para nessas aulas virtuais, né, nós e os alunos, é que às vezes tem desorganização, às vezes tem barulho, porque a gente vive nas casas e a gente está tendo aula nas casas. Então não se sinta desconfortável, a professora está dando para ele vir perfeitamente, pode continuar. Tá bem, obrigada. Porque normalmente ela fica quieta, eu não sei. Ela resolveu que ela gostou dessa aula, então, hoje. Bom, obrigada. Bem, então, é importante a gente entender isso, porque isso aqui é um marco, digamos, divisório em termos de como que a gente vai aplicar a propriedade intelectual. O sistema Bretton Woods, que é o sistema que surge após a Segunda Guerra Mundial, ele cria 3 pilares, né, que são o FMI, o BIRD, a OIC. A OIC, naquele momento, não é possível de ser implementada, acaba sendo substituída, de certa forma, pelo GATT, que também não tinha esse caráter, naquela época, obrigatório. O GATT, né, ele perdura durante um longo período, e após
Em 1986, mais ou menos, começa a rodada de negociação chamada de rodada do Uruguai, em que se negocia novamente uma ideia de uma Organização Mundial do Comércio, que seria diferente da Organização Internacional, mas que teria esse mesmo propósito. Essa Organização Mundial do Comércio, então, ela tem esses pilares, eu gosto muito desse desenho para a gente ter uma noção. Um dos pilares, além das tarifas, que está ali o GATT, e das tarifas de serviço, é a propriedade intelectual. E por que ela entra aqui? Nós temos todo aquele sistema da OMP, lindo, maravilhoso, mas sem enforcement. Entrando o TRIPS dentro da OMC, ele vai gozar do órgão de solução de controvérsias. E é isso que vai fazer uma grande diferença, especialmente para os países desenvolvidos, no sentido de determinar como obrigatório ou você adere ao TRIPS dentro da OMC, ou você não consegue aderir ao OMC. Digamos que essa é uma visão bastante simplista, mas é um dos motivos, né, que faz com que todos os países venham hoje a ter uma regulação de propriedade intelectual. Então, o TRIPS entra nesse contexto. Em 1994, ao final desse ano, finalmente, então, encerra-se a rodada do Uruguai e se tem todo esse arcabouço normativo internacional com o foco de proteção e liberalização do comércio internacional e, ao mesmo tempo, então, se insere a ideia da proteção da propriedade intelectual. Como muitos já conhecem, eu tenho um conjunto muito grande, eu vou tratar de bens, vou tratar de serviços, vou tratar de solução de controvérsias e dentro deles eu vou tratar de propriedade intelectual. Esses, de maneira geral, os 1 e 2 são os obrigatórios, os acordos plurilaterais são os opcionais, de certa forma. Então, indo especificamente para o TRIPS... Eu tenho uma pergunta, senhora. Por favor. A senhora acha que o fato do enforcement ter sido implementado fez com que os países mudassem uma política deles em relação à propriedade intelectual? Você acredita que isso teve, importância muito significativa para que viessem a cumprir as regras? Na minha percepção, foi assim, um divisor de águas, efetivamente. É a partir da existência desse enforcement, da possível ameaça de retaliações ou ir para algum painel, o próprio sistema, né, de solução de controvérsias da OMC, que os países passaram a aderir. Tanto que algumas coisas, por exemplo, do acordo TRIPS, o Brasil estava demorando para implementar, e houve primeiro uma ameaça velada, especialmente na área de patentes de medicamento, da abertura de um painel, e a partir disso, tem um livro, inclusive, chamado A Guerra das Patentes, que retrata muito bem esse período que se dá no contexto do governo Fernando Henrique Cardoso. E nesse período, então, o Brasil implementa, né, a proteção de medicamentos em face da existência desse enforcement. E muitos países vão atuar no mesmo sentido, claro, vão ter disposições que foram obrigatórias imediatamente para os países desenvolvidos, os em desenvolvimento tinham uma disposição transitória de 4 anos, os de menor potencial de desenvolvimento em 10 anos, mas, tipo assim, o cumprimento desse acordo e a sua internalização decorre, pelo menos na minha percepção, de muitos autores que eu tenho lido, desse enforcement do acordo da OMC. Muito interessante, porque me lembrou um pouco a questão da OCDE e de como o Brasil está tendo dificuldade, já vem tentando pleitear essa vaga há algum tempo, mas a questão de data protection para eles, desde a década de 80, é muito relevante para a questão do comércio e do fluxo internacional de dados. Então é muito interessante essa percepção, porque me lembrou um pouco a questão da OMC e da OCDE. Sim, digamos assim que é uma estratégia que as organizações internacionais, de certa forma, se utilizam para que elas sejam atrativas, né? Em vários níveis, claro, você entrar na OCDE tem um status muito diferente de, na época, aderir ao OMC. Na época, não aderir ao OMC seria ficar fora do comércio internacional, como a Rússia ficou por um período, como a China ficou por um período, no sentido de não se beneficiar das tarifas, né, que foram diminuídas com a entrada em vigor da OMC, por exemplo, né? Então, claro, hoje o incentivo, né, de se entrar na OCDE é você aderir a uma série de facilidades e permitir que essas facilidades cheguem ao Brasil, que não estando nela não é possível. Naquela época, digamos assim, que não era muito diferente, mas guardadas as suas devidas proporções.
Sim, e é uma coisa que às vezes a gente não acaba não comentando, e isso nós vamos encontrar em outras organizações internacionais. Sempre tem alguma maneira de, digamos, tornar interessante para os países membros a sua entrada. Tanto que para a própria China, ela trabalhou muito para ser aceita como uma economia de mercado para poder entrar na OMC. Então, e ao mesmo tempo, claro, ela foi obrigada a seguir, por exemplo, regras que ela não tinha, como era o caso dos direitos de propriedade intelectual, que vão ser bastante recentes na China. Verdade. Interessante. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Juliana. Bom, e pensando agora no TRIPS, né, que entre aspas hoje é o coração da nossa regulação. O que ele traz? Eu gosto muito de olhar esse sumário para a gente ver como que ele é organizado, né? Primeiro, ele vai trazer, além das disposições gerais, uma série de princípios que são aplicáveis como os princípios norteadores do Acordo TRIPS. Além disso, claro, a parte mais substancial é a parte dos direitos estabelecidos, e um dos princípios é: todos os direitos aqui são direitos mínimos, todos os países obrigatoriamente devem internalizar esses direitos mínimos, o que não impede eles de terem direitos máximos, ou seja, de trabalharem com o que hoje a gente chama de TRIPS Plus. Né? Além, claro, esse daqui é um rol, que não é taxativo, é exemplificativo, portanto, os países podem regular coisas, regular direitos, que a gente vai chamar hoje de TRIPS extra, ou seja, além daquilo que está regulado pelo TRIPS. Além disso, claro, vamos ter a parte de aplicação das normas, da manutenção e obtenção, né, das normas entre as partes, do sistema, né, de prevenção e solução de controvérsias entre as partes e de como ele se remete ao sistema geral, e das questões transitórias, né, que tratam desses países em desenvolvimento e menor potencial de desenvolvimento. Bom, eu vou trazer alguns princípios que eu entendo que são importantes para depois a gente poder entrar em algumas questões mais aplicadas. Um dos princípios que eu já havia comentado, que a gente chama de princípios de mínimos, ou seja, isso aqui é a proteção mínima. Se você aderir ao TRIPS, você minimamente tem que garantir o que está previsto no TRIPS. E essa é uma discussão em várias áreas, porque, por exemplo, no Brasil se tinha uma proteção patentária que era de 15 anos, e o TRIPS obriga a 20, então o Brasil teve que ir a 20. O TRIPS obriga que você proteja todas as áreas tecnológicas. O Brasil não protegia nem fármacos, nem agroquímicos. Então, o Brasil teve que, e essa é a origem da Guerra das Patentes, aderir à obrigatoriedade de proteger produtos e processos farmacêuticos e produtos e processos agroquímicos. Então, são esses de mínimos, né, que foram surgindo. Inclusive, proteção de indicações geográficas, de topografia de circuitos integrados, de cultivares, variedades vegetais, não existiam no Brasil. E ele surge a partir do TRIPS. Outra questão que é interessante, que eu mencionei brevemente, mas que eu acho que é importante ressaltar, o TRIPS obriga os seus aderentes a aderirem à CUP, ou a observarem, cumprirem a CUP, a Convenção União de Paris. Então, todos os direitos que estão previstos na parte material da CUP, que são os artigos 1 a 12 e 19, eles se tornam obrigatórios para os aderentes do TRIPS. Se você for olhar, assim, é um pacote de surpresas, né? Em que você teve que aderir diretamente a algo que você não necessariamente negociou. A mesma questão vai se dar para o Acordo de Berna, que a gente vai falar na sequência. Uma outra questão que se coloca é o seguinte: se os países já tiverem convenções, ou seja, tiverem assinado convenções específicas, assinar o TRIPS não tira deles a obrigação de continuar cumprindo essas convenções. Então, você vai acumulando, digamos assim, e muitas pessoas comentam isso, muitos autores comentam isso. O TRIPS, ele não criou direitos, mas ele pegou vários acordos que estavam dentro da OMP e foi compilando eles e consolidando e obrigando todos a cumprir o mínimo de tudo. O que, de certa forma, é interessante você observar, né? Porque você antes tinha a opção em aderir ou não a um acordo específico, e a partir do TRIPS você não tem mais essa opção. Além disso, ele traz dois princípios que, para quem trabalha a OMC, já deve ter visto, que é a questão do tratamento nacional e nação mais favorecida. Mas o interessante é descobrir que tratamento nacional é um
é um princípio que já estava previsto na CUP de 1883. Então, quando o pessoal fala que foi o GATT, não foi o GATT, foi a CUP que criou a ideia do tratamento nacional. Mas, claro que o TRIPS ele vai trazer isso em patamares diferentes. Enquanto que na CUP o tratamento nacional era para os titulares dos direitos, ou seja, um estrangeiro que fosse nacional de um país com o qual o Brasil, por exemplo, fosse signatário, tinha que ter no Brasil o mesmo tratamento que o brasileiro tinha. No GATT, ou seja, né, no âmbito isso se aplica a bens, ou seja, o bem, ao entrar no país, não pode ter uma discriminação. E no TRIPS é um além. Além dos titulares terem o mesmo tratamento, esse tratamento tem que ser não menos favorável do que o previsto no TRIPS. Então, se eventualmente, por exemplo, um país regular a proteção de marcas interna de uma maneira que seja menos que o TRIPS, ou seja, com prazo menor, por exemplo, o estrangeiro que for nacional de um país que é do TRIPS tem o direito de aplicar o que está previsto no TRIPS no Brasil para ele. Então, é uma proteção que obriga por dois lados, não só na parte convencional, mas na parte do particular mesmo, ao cumprimento do TRIPS. Então, os países acabaram aderindo, inclusive, para não ter que tratar pior os seus próprios nacionais em relação aos nacionais de outros países. Então, esses são os três, digamos assim, passos que o tratamento nacional dá e onde ele chega no TRIPS. O da nação mais favorecida surge com o GATT, né? E a ideia é que, se você oferecer uma vantagem para um bem originado de um país, você deve oferecer essa vantagem para o bem dos demais países que são signatários do GATT. Tem algumas exceções, mas essa é a lógica geral. A exceção é acordos regionais não entram, acordos de integração não entram. Mas, de maneira geral, se, por exemplo, você oferecer uma tarifa menor para o vinho da Argentina, você vai obrigatoriamente ter que oferecer a mesma tarifa para os outros países, né? A exceção seria, no caso, está no Mercosul, então não seria, mas seria isso. No caso do TRIPS, você tem a mesma lógica. Se você eventualmente oferece uma vantagem para um país, um membro, né, um país signatário, essa vantagem deve se estender a todos os países. E daí tem uma situação muito interessante, que é um exemplo que eu gosto muito, que é desse painel, que foi Estados Unidos e Austrália versus Comunidade Europeia, em que a Comunidade Europeia, pelo seu regulamento na época, dava um tratamento diferenciado para alguns países requererem o reconhecimento de indicações geográficas na Comunidade Europeia, e não dava para outros países. Então, no painel ficou decidido que esse tratamento feria o princípio do tratamento nacional e da nação mais favorecida, feria os dois, e, portanto, a União Europeia passou, inclusive, reformulou esse regulamento, e atualmente qualquer país, qualquer nacional de qualquer país pode solicitar o reconhecimento da indicação geográfica na União Europeia. Então, é só uma aplicação mais concreta disso. Além disso, isso é uma coisa interessante, né? Os acordos multilaterais sob proteção ou obtenção, eles excetuam os outros princípios. Então, por exemplo, se o Brasil é signatário do acordo de repressão às falsas indicações geográficas, ele não precisa estender qualquer direito, né, que ele oferece para quem faz parte desse acordo para terceiros. Ou um exemplo mais concreto, que eu acho que é o acordo de marcas, quando, por exemplo, você fazia parte, quem faz parte do acordo de marcas permite esse reconhecimento, entre aspas, internacional. Mas aderir a ele não faz com que você tenha que abrir isso para os países que são signatários dele. Então, essa é outra exceção. Uma questão que é interessante é que se optou, e isso foi uma questão muito forte para os Estados Unidos, né, por não incluir a exaustão de direitos dentro do TRIPS. O que é a exaustão de direitos? Quando você, dentro da propriedade intelectual, coloca um bem no mercado, e esse bem tem, por exemplo, uma patente, estou pegando aqui o celular de exemplo, se uma pessoa for revender esse celular, ele não precisa pagar
o direito, né, de propriedade intelectual, ou seja, sobre a patente, para o titular originário. Porque o direito do titular originário sobre a patente se esgota na primeira colocação no mercado. Mas alguns países estenderam essa proteção para passos seguintes. Então, acabou se optando por não colocar isso. O Brasil adota a exaustão interna, ou seja, sempre que um bem entra no mercado brasileiro, você, quando for revender, não vai precisar pagar de novo royalties sobre ele, né? Então, mas outros países têm uma visão diferente sobre isso, então isso não foi discutido. Só para ir finalizando, os objetivos do TRIPS, então, e acho que essa frase ela resume bastante, né? É a proteção e a aplicação. Deixa eu diminuir ela um pouquinho mais, que ela vai aparecer toda ela. Ela não está aparecendo toda. Tá. É a proteção e aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia em benefício mútuo dos produtores e usuários do conhecimento tecnológico e, de uma forma conducente, conduzir, então, ao bem-estar social, econômico e o equilíbrio entre as partes. Se vocês forem lembrar daquele segundo slide que eu comentei, esse, digamos assim, que é o pano de fundo do porquê existe o princípio da exclusividade. A ideia é que, ao eu permitir que alguém tenha essa exclusividade, essa pessoa tenha um lucro extraordinário, mas isso sirva para ela investir, para que novas invenções surjam. Aqui, além disso, se traz uma ideia não só dessa questão da difusão do conhecimento, da transferência de tecnologia, mas também, mais claramente, a ideia do bem-estar social. Então, se for olhar, por exemplo, o seguinte, não é só a questão da difusão, da transferência de tecnologia e da difusão tecnológica, mas também as leis devem, ao mesmo tempo, proteger a saúde pública, a nutrição pública, promover o interesse público e, né, serem vetores, né, para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. E é isso aqui que vai trazer, por exemplo, fundamentação para a licença compulsória de medicamentos, que é algo que agora vem sendo discutido bastante, né, por causa da Covid. Então, o TRIPS, nesse sentido, ele dá um passo além, porque ele abre a possibilidade de eu trazer o interesse público como algo que venha a balancear esse direito de exclusividade. Então, não é só o interesse econômico, mas eu também tenho o interesse social presente. Então, com foco o quê? De evitar o abuso de direito dos titulares da propriedade intelectual e evitar também o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio, né? Ou que afetem adversamente a transferência de tecnologia. Então, o foco é não só a proteção do titular, mas o interesse público, o bem-estar social e, por fim, aqui a gente vai ver no artigo 8, que é o incentivo ao comércio internacional. A partir daqui, nós vamos ter os direitos em espécie. Eu vou deixar disponível para vocês. Vocês vão ver na sequência, a gente trabalha cada um deles, o que foi implementado pelo TRIPS. A Juliana vai encaminhar para os alunos então, essa apresentação. E, Juliana, eu fico à tua disposição dentro do prazo, dentro do tempo que a gente havia combinado. Obrigada. Perfeito, professora. A aula foi ótima, nós agradecemos. A professora Cláudia havia comentado que você abordaria muito bem o tema e, com certeza, todos nós saímos muito mais instruídos sobre a matéria. Então, agradeço em nome de todos e todas e boa noite. Vou encerrar a gravação. Boa noite.